Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa escola bíblica de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Apocalipse, a série que estamos desenvolvendo baseada na revista Apocalipse, Eis que Venho Sem Demora, da editora Cristã Evangélica. E também, claro, baseado no próprio livro do Apocalipse. Esta é a nossa 19ª parte desta série. E no episódio de hoje, o tema é Nova Criação e Novo Céu, baseado no capítulo 21 do livro de Apocalipse. Então, vem comigo. Bem, como uma introdução, o que posso dizer? O texto de Apocalipse, do capítulo 21, do versículo 1 até o capítulo 22, ali no versículo 5, nós vamos ver João terminando com uma antevisão da eternidade. No final do livro, João não aponta o fim, como seria de se esperar, e sim, ele aponta um novo começo. Ele diz, no versículo 1, no capítulo 21, Vi novo céu e nova terra. Mas como será esse novo céu e essa nova terra? Antes, porém, eis uma questão que deveríamos tratar logo de início. A nova terra será totalmente diferente dessa terra atual que nós vivemos ou será uma renovação da presente criação? Olhe, uma razão apresentada em favor do conceito de renovação é o argumento do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículos 20 e 21, em que ele ensina que a criação atual será libertada da corrupção, não uma criação totalmente diferente. Toda a criação será libertada da maldição, mas não é apenas isso. Ela excederá certamente muito mais do que o que existe agora, alcançando finalmente a plenitude máxima para a qual ela foi criada. Mas o que seria exatamente então esse novo céu e essa nova terra? E, mais importante ainda do que isso, como nós devemos enxergar e interpretar essas imagens? Uma cidade descendo do céu, uma noiva enfeitada para o seu marido, 12 portas, pedras preciosas, rio claro como cristal e etc, etc. Bem, certamente, João usa um vocabulário metafórico para descrever essa nova realidade. Chamar de metafórico, contudo, não significa que ela seja irreal. Pelo contrário, significa que essa realidade será ainda mais gloriosa do que os seus símbolos. Bem, então o que devemos fazer? Nos concentrar em dois aspectos, na essência e na aparência, para entender então a nova realidade que o nosso amado irmão João descreve na visão no Apocalipse. Ok? Então, ao decorrer deste estudo, nós vamos entender um pouco mais dessas questões. Vamos lá. Bem, aí nós vamos fazer aquele esquema. É bem interessante a gente relembrar o conteúdo do texto que nós vamos estudar. E aí eu convido você para assistir a ilustração narrada pelo nosso querido Cid Moreira. Então, vem comigo. Apocalipse, capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar subiu.
e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono. Agora, a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Agora faço novas todas as coisas. E também me disse: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei a água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: Venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro,
claro como vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, a sexta de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a 10ª de crisópraso, a 11ª de jacinto e a 12ª de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela. E o Cordeiro é o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. E agora que nós já relembramos o conteúdo da carta, então somos capazes de prosseguir. Vamos lá? Bem, e aqui nós temos de cara um tópico já para irmos refletindo. Tópico primeiro aqui, as propriedades essenciais da cidade de Deus, baseado no capítulo 21, do versículo 2 ao 10. Bem, João começa a explicar o céu usando a imagem dinâmica de cidade. Será que não seria melhor comparar o céu a um jardim ou a um litoral praiano? Mas note que Isaías teve uma visão bem semelhante a esta. Vá lá em Isaías agora, capítulo 65, do versículo 17, até Isaías 66, versículo 24. E observa, pausa o vídeo, vai lá e lê para você ver se a visão de Isaías não é similar a esta que o João tem aqui no Apocalipse. Bem, aí ao aplicar o céu em termos de cidade, pretende-se então se mostrar que não há nenhum traço de escapismo na visão do céu bíblico. Cidade sempre remete à consciência de grupo e troca de relações, dinamismo e serviço, e por aí vai. Aí nós temos alguns pontos aqui que a gente pode ir observando algumas propriedades essenciais da cidade de Deus. E a primeira delas é que ela é santa. Essa cidade é santa. Olhe, o céu não é lugar de extensão da lascívia humana. O céu não é um lugar de extensão da cobiça, da avareza ou do orgulho. No céu não existe pecado. Isso significa dizer que o principal obstáculo entre nós e Deus, e entre nós e as outras pessoas, será totalmente removido. É importante ressaltar também que no céu, antes de tudo,
O céu é a perfeita santidade que nos causará maior regozijo e alegria, e não tanto a ausência dos infortúnios dessa vida, o que vai nos dar muita alegria no céu. É importante ressaltar isso. No céu, antes de tudo, é a perfeita santidade que nos causará maior regozijo, e não os infortúnios dessa vida aqui. Tópico 2. Procede da parte de Deus. Olhe, o céu é a invasão e a presença de Deus vindo do alto até nós. Nesse ponto, é preciso chamar a atenção do leitor. É importante chamar a nossa atenção contra a ideia de que o céu é uma esperança puramente humana, um lugar apenas de reencontro com os nossos parentes e amigos, pessoas da igreja. A esperança cristã é infinitamente mais sublime, porque o que faz o céu ser céu é essencialmente a plenitude da presença de Deus conosco. Há passagens bíblicas que têm aqui suas aplicações. Salmos 73, versículo 25, Romanos 11, 36 e o próprio Apocalipse, capítulo 7, versículo 15. Pausa o vídeo e confere para você ver. Tópico 3. A cidade noiva. A imagem da noiva é apropriada como símbolo alternativo à cidade. A noiva do Senhor, nos tempos do Antigo Testamento, como disse o profeta Isaías, no capítulo 54, versículo 5, é no momento a igreja, como atestam as seguintes referências bíblicas. Em Mateus 22, versículo 2 ao 14, você vai ter essa referência da noiva como a igreja. Em Marcos 2, 19, em João 3, 29, em 2 Coríntios 11, 2, em Efésios, no capítulo 5, do versículo 25 até o 32. Essa cena, portanto, mostra a igreja preparada para as núpcias com o nosso Senhor. Efésios 5, do 26 ao 27, você vai ver. Portanto, a cidade é a cidade noiva. Quarto ponto. É a habitação de Deus com os homens. Nós aprendemos com o versículo 3 do capítulo 21 que a habitação de Deus não mais será afastada da terra. Essas são palavras da promessa da aliança da graça. Em Gênesis 17, 7, em Êxodo 19, do versículo 5 ao 6, e até em Jeremias 31, 33. E também em 2 Coríntios 6, 16, em Hebreus 8, 10, e em 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Considerando que Deus habitará conosco e que a presença de Deus é alegria, o texto diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Assim, o céu representa o fim de todo pranto, toda dor e todo sofrimento humano. Portanto, o céu é a habitação de Deus com os homens. Tópico 5. É lugar onde a justiça prevalece. O céu é o lugar onde todas as coisas são colocadas no seu devido lugar. Pode parecer à primeira vista que a ideia de julgamento e a de céu fiquem em oposição uma em relação à outra, mas o julgamento de Deus significa acertar definitivamente todas as coisas que estão fora de seu lugar para o bem-estar de todo o reino. Portanto, o céu é o lugar onde a justiça prevalece. Tópico 6. Representa a reentrada e vinda de Deus ao mundo. Ouvimos tanto, sobre ir para o céu, mas a Bíblia nos informa que é o contrário. É o céu que desce até nós.
a santa cidade que descia do céu da parte de Deus. É o que o João narra no versículo 10. Vir é a contrapartida do ir. Um dia nosso Senhor disse: vou preparar-vos o lugar. E então, a seguir, ele também disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João 14, versículo 6. E aqui, nós fechamos então os 6 pontos das propriedades essenciais da cidade de Deus. Bem, aí de forma resumida fica: o céu é um lugar santo, porque nele não há pecado. O céu procede de Deus, porque o próprio Deus é o seu Criador e sustentador. No céu, a igreja desposará seu noivo, o Senhor Jesus, pois os dois finalmente se reunirão eternamente. Deus habitará conosco no céu, por isso não haverá mais nenhum tipo de sofrimento, tristeza, doença ou dor. E o céu é o lugar da plena justiça, lugar onde os cristãos viverão com Deus, seu Pai, e os ímpios não terão lugar nele. E para tudo isso, nós já temos uma aplicação para hoje. Qual a sua opinião sobre o céu? Ela confere com o que a Bíblia diz a respeito dele? Na sua opinião, o que há de mais significante no céu? Note-se que a presente cena inclui elementos de muitas passagens do Antigo Testamento. Por isso, eu sugiro que, para maior compreensão, você possa fazer a leitura dos seguintes textos. Leia Êxodo 28, do 17 a 43. Depois vá lá e leia Isaías 54, do 11 ao 17. Também leia do capítulo 60, do versículo 1 ao 22, e leia também Ezequiel 40, versículo 2. Pause o vídeo e faça essas leituras. Depois volta cá. Bem, se você já fez a leitura, então eu posso seguir com você e vou lhe colocar alguns pontos aqui acerca das características visuais da cidade de Deus. A primeira delas: sua luz. A luz foi o primeiro ato da criação. Você lembra bem da narrativa de Gênesis, não é? Assim, também a última criação mostra o céu como um lugar inundado de luz. Tanto o versículo 23 do capítulo 21, quanto o versículo 5 do capítulo 22, finalizando o livro de Apocalipse, eles nos ensinam que entrar no céu quer dizer entrar no reino da luz. E isso significa alcançar conhecimento pleno de todas as coisas e o fim de todas as perplexidades que nos atormentam neste presente, como diz Paulo em 1 Coríntios 13, 12. Segundo ponto: seu grande e alto muro. Olha, as muralhas celestiais falam de segurança eterna para todo aquele que entrou por suas portas. Agora, no tempo presente, a tempestade pode agitar, mas aqueles que entram pela porta já estão absolutamente seguros no amor de Deus, como diz Romanos 8, 38 e 39. Assim, em certo sentido, já estamos no céu. Somos já parte e participantes da nova criação. Como Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, já passaram. Eis que tudo se faz novo. Tópico 3. Suas portas e fundamentos. Os nomes das 12 tribos inscritos nas portas e os nomes dos 12 apóstolos escritos nos 12 fundamentos são muito significativos ao sugerirem como o céu está repleto da terra. Como diz o Eugene Peterson,
Ninguém espera que nossos ancestrais falhos formem o acesso e o fundamento do céu. Espantoso foi Deus ter decidido usar vidas humanas tão obstinadas para formar a base da grande salvação que completou em Jesus. Este é um autor muito respeitadíssimo e essa fala dele é importante. Tópico 4. Sua simetria. É provável que se mencione aqui o formato de quadrado ou cubo para recordar o Santo dos Santos do Antigo Testamento. A dimensão descomunal da cidade, 12 estádios, representa 2.500 quilômetros. O sentido deste grande número se refere à expansão do reino de Deus que abrange tudo, e tudo é santo, e Deus em toda a parte é adorado. Tópico 5. Sua beleza deslumbrante. Essa visão aponta para a preciosidade, a beleza e a pureza perpétua do povo que constitui a Igreja de Deus. A Bíblia ensina que nós somos este templo de Deus e também a noiva, a qual ele veste com beleza insuperável. Então, sua beleza é deslumbrante. Tópico 6. Sua relação com as nações. Olhe, esses versículos reproduzem a substância de Isaías 60, do versículo 3 ao 11. Os habitantes da nova terra serão pessoas de todas as nações que viverão em harmonia. Além disso, tudo aquilo que é verdadeiramente bom e bonito aqui reaparecerá lá, realçado de maneira perfeita. Por quê? Porque o céu é um local perfeito, e esta será a sua relação com todas as nações. Tópico 7. Suas fontes saudáveis. Nesse trecho, temos um sumário da doutrina bíblica da criação. É a regeneração. Finalmente, o céu nos coloca em contato com as fontes abundantes e curativas de força, saúde e deleite, em contraste com o paraíso original. Ali, nunca mais haverá qualquer maldição, porque as suas fontes são fontes saudáveis. De forma resumida, as características visuais do céu seria o céu cheio de luz, por causa da glória de Deus, é grande e tem um alto muro que indica a plena segurança, portas e fundamentos, pois os crentes do Antigo Testamento, representados pelas 12 tribos, e do Novo Testamento são representados pelos 12 apóstolos, tem a sua perfeita simetria, porque indica a sua perfeição. Beleza, trata-se de sua preciosidade, de sua pureza e de sua sublime beleza. Uma outra característica, as nações, é o tópico 6. Todos os povos habitarão juntos, sem divisões, sem barreiras ou preconceitos. E rio da vida, porque ele é uma contínua fluência de vida eterna que flui de Deus. E aí já temos uma aplicação para hoje. Você já imaginou tudo isso que estudamos hoje? A maldição que foi lançada sobre Adão e Eva finalmente terá fim. O castigo que foi lançado sobre Adão e Eva finalmente terá fim. Deus nunca mais precisará punir o pecado, porque no céu não haverá pecado algum mais. Tente imaginar um lugar sem pecado e sem as consequências do pecado também. Nada de catástrofes naturais, nada de doenças, nada de tristeza, morte, dor, assalto, roubo, nada disso. Imagine, você viverá em um lugar assim. Louvado seja Deus.
E assim nós partimos para a conclusão da lição de hoje. Bem, de todas as promessas e imagens gloriosas, nossa realização suprema é a que está no versículo 4, onde diz: contemplarão a sua face, veremos o próprio Deus. Neste mundo, nenhum ser humano jamais pôde ver a face de Deus. O próprio Moisés fala isso ali no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 20 ao 23. Mas os moradores do céu poderão olhar o rosto de Deus, porque serão santos. Pode haver realização maior que, finalmente, ver a face do nosso Deus e viver com Ele para sempre? Certamente não há. E assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. E eu te convido para a nossa querida dinâmica Os Bereanos. E aqui você já sabe, a ideia é você fazer essa dinâmica com alguém, na verdade fazer a aula com alguém, para no final brincarmos juntos aqui, para ver se entendemos a aula, se captamos bem a mensagem ali do livro de Apocalipse, hoje baseado no capítulo 21. E aí então, quem errar mais vai lavar os pratos do almoço. Então, vamos para a primeira pergunta? Bem, baseado no capítulo 21, me responda. João disse que viu um novo céu e uma nova terra. Ele também disse que o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E qual parte da natureza já não existia mais? A floresta, os animais, o mar ou os rios? Tempo! O mar. Segunda pergunta. Em sua descrição da beleza da cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, João usou que metáfora para comparar com a beleza da cidade? Uma mulher preparada para uma festa, uma noiva adornada para o seu marido, uma virgem de vestido de linho ou uma criança que acabou de nascer? Tempo! Uma noiva adornada para o seu marido. Terceira pergunta. João disse que uma forte voz que saía do trono disse para ele: Eu sou o Alfa e o Ômega. Qual é a tradução destas palavras? Princípio e fim, fim e princípio e começo ou fim e conclusão? Tempo! Princípio e fim. Quarta pergunta. As palavras alfa e ômega são a primeira e a última letra de que alfabeto? Do alfabeto hebraico, aramaico, grego ou romano? Tempo! Grego. Quinta pergunta. João disse que a forte voz que saía do trono também disse para ele que quem tivesse sede receberia a água gratuitamente de que lugar? Do poço de Jacó, dos rios de Deus, das comportas do céu ou da fonte da água da vida? Tempo! Da fonte da água da vida. Sexta pergunta.
Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, diz a narrativa. Que nome recebe esta condenação? Segunda morte, morte cruel, primeira morte ou morte vergonhosa? Tempo! Segunda morte. Sétima pergunta. O que um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas pragas chamou João para mostrar? As palavras certas, um poder sobrenatural, a noiva, a esposa do cordeiro ou um vento incontrolável? Tempo! O anjo chamou João para mostrar a noiva, a esposa do cordeiro. Oitava pergunta. De que lugar o anjo mostrou a João a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus? Em cima da lua? De um grande alto monte? Em cima de uma grande nuvem? Ou em cima do templo de Salomão? Tempo! De um grande e alto monte. Nona pergunta. Do alto de um grande e alto monte, João viu a cidade santa, a Nova Jerusalém. Ele disse que ela brilhava como uma joia muito preciosa, como jaspe, e que era clara como o cristal. Qual era a fonte desta luz? A glória do próprio Deus, o sol fumegante, a lua cheia ou os anjos que adoravam a Deus? Qual era a fonte desta luz? Tempo! A glória do próprio Deus. Décima pergunta. De acordo com a descrição de João quanto à Nova Jerusalém, quantas portas havia nos muros da cidade? Apenas uma enorme porta, 3 grandes portas, 12 portas ou 24 portas? Tempo! Doze portas. 11ª pergunta. Em cada porta havia um anjo, e nelas estavam escritos o quê? Os nomes dos salvos em Cristo, os nomes das 12 tribos de Israel, os nomes dos 12 apóstolos ou os nomes dos 12 meses do ano? Tempo! Os nomes das 12 tribos de Israel. 12ª pergunta. Na muralha da cidade havia 12 fundamentos. O que estava escrito neles? Os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, os nomes das 12 tribos de Israel, os nomes dos 12 meses do ano, ou os nomes das 12 cidades próximas a Jerusalém? Tempo! Os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 13ª pergunta.
De que metal precioso era feita toda a cidade? De ferro, cobre, prata ou ouro? Tempo! De ouro. 14ª pergunta. João fez questão de destacar que não viu uma construção na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são esta construção. Que construção é essa? Um templo? Uma sinagoga? Um palácio ou uma arena? Tempo! Um templo. 15ª e última pergunta. João disse que somente um grupo entrará na Nova Jerusalém. Qual será este grupo? Aqueles que voltaram para a terra para se redimirem? Aqueles que receberam a bênção pela metade? Aqueles que foram encaminhados para a repescagem de Deus? Ou aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro? Tempo! Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Pronto, pessoal. Por hoje é só, meu querido aluno. Até o próximo domingo com a nossa 20ª parte e última desse nosso estudo, dessa nossa jornada. Eu aguardo vocês até lá para encerrarmos o Apocalipse de braços dados, tá bom? Até lá. Tchau.